Oi, pessoal, passando por aqui para trazer uma mensagem de paz, de harmonia. Eu trabalho com saúde mental, né? Eu sou psicanalista, sou consteladora. Não vou entrar no mérito, né, dessas atuações, porque o propósito desse vídeo é outro. O propósito desse vídeo é trazer uma palavra de conforto às pessoas que eu tenho visto em sofrimento, em angústia, por conta de tudo que vem acontecendo. A gente já está há muito tempo nessa tensão de cuidado constante com tudo. Muitas pessoas, apesar de parecer estarem na negação, mas a negação nada mais é do que uma tentativa de sobreviver àquilo que pressiona e tensiona. Sei que a revolta que vem dentro da gente de ver pessoas não se cuidando nos faz mal para outra pessoa, mas mais que nos envenena do que envenena o outro. E nesse momento nós precisamos de lucidez, nós precisamos de união, nós precisamos de perceber que nós já vemos há muito tempo, né? Nós estamos vindo há muito tempo nos agredindo. Nós temos preconceitos e conceitos a respeito de certo e errado que realmente exclui as pessoas. E não vou te dizer que às vezes eu fico indignada de ver as pessoas não se cuidando, mas o que é mais importante para a nossa saúde mental, o que é mais importante para que a gente consiga passar por tudo isso, é a compreensão de que muitas pessoas vão estar na negação e num comportamento até arriscado porque não dão conta de fazer melhor. Porque olhar para o problema é muito pesado. A gente vê isso às vezes com pessoas da nossa família, com outras questões que não essa que a gente vem da pandemia. Mas é muito importante que nesse momento a gente, todos nós, sejamos suporte emocional um para o outro. Que nós possamos falar, nos comunicar melhor. Quando você agride uma pessoa, você reforça um comportamento defensivo maior. Talvez se cada um de nós, dentro da família, começarmos a conversar com carinho, com respeito, observando, né, aos poucos, cada um fazendo a sua parte, a gente consiga juntos passar por tudo isso. Eu ainda acredito que nós podemos diminuir o impacto disso tudo, porque qualquer coisa que a gente fizer de uma maneira a nos unir, de uma maneira a evitar o contágio, de uma maneira a motivar os governantes, seja quem for, gente, a nos dar aquilo que é de direito, que é a vacina, e que a gente possa também, antes de dizer eu não gosto, eu não quero a vacina, a gente possa estudar sobre a vacina, pesquisar sobre a vacina, para entender o que está acontecendo realmente. A gente vai contribuir socialmente, vai contribuir para todo mundo. Ah, mas José não vai fazer, a Maria não vai fazer, o Antônio, né? Não importa o que você tem feito. E também acalmar o nosso coração. Porque a gente nervoso, a gente angustiado, procure ajuda para desabafar. E eu falo ajuda profissional, por quê? Não porque eu sou uma profissional, porque eu sempre antes de ser eu já procurava, porque ele é a pessoa ou ela é a pessoa, né? O psicólogo, o psicanalista, e muitas vezes os terapeutas, elas são as pessoas ideais para poder te dar suporte em momentos difíceis na sua emoção. Porque senão, se você vai desabafar com um, com outro da família, às vezes você vai criar uma discórdia. E você dando vazão para uma pessoa que é neutra, ela pode te dar ideias e ouvir você. Só o fato de te escutar vai diminuindo essa tensão interna, essa angústia que a gente tem carregado por não concordar ou por, né, por questões de discussão de dentro de, sabe, a agressividade tá muito, a gente tá muito à flor da pele. E aí fica aqui, né, o meu bom dia para vocês. Busquem meditar, silenciar,
não se sintam presos, procurem só mudar um pouco o padrão. Se você estiver precisando sair, fazer compras, faça em horários que geralmente o supermercado não está cheio, faça na vendinha do lado, busque caminhadas em momentos que as pessoas não estão tanto na rua, fora de horário. Quem puder ficar em casa, fique em casa, mas também faça isso, faça uma caminhada, saia, não aglomere. Ok, mas cuide da sua saúde física e emocional. Que quando a gente faz isso, a gente se ocupa do autocuidado, a gente consegue melhorar a nossa saúde mental e não sentir tanto o impacto do não, né? Não podemos isso, não podemos aquilo. Então, a gente manter a nossa saúde mental e física requer hoje algum padrão diferenciado de comportamento. Horário de ir caminhar diferente, horário de ir ao supermercado diferente, a mudança na nossa alimentação, a conexão que você faz com o seu alimento, a gratidão que você põe ali, melhorando a qualidade daquilo que você ingere, sabendo que aquilo vai te trazer saúde. Ah, mas eu não vou poder mais comer as coisas gostosas que eu como? Sim, mas não seja a principal refeição sua só gordura, doce, coisas que realmente não vão ajudar a sua fisiologia, né, ficar em equilíbrio, tá bom? Então hoje eu senti vontade, assim, senti no coração de passar aqui pelo Face para falar com os meus amigos e deixar aqui, se vocês precisarem de conversar, tiver alguma coisa angustiando, se vocês estiverem com o exame positivo de Covid, precisar conversar, eu estou aqui me colocando à disposição para a gente conversar. Você quiser desabafar, eu tendo o meu período, eu sempre olho no celular e quando tem alguém querendo conversar, eu dou. É óbvio que não, se a demanda aumentar muito, mas eu não acredito que seja por aí, né? Mas um ou outro, né, sempre pode estar querendo e eu vou atender na medida do que eu posso atender, eu vou estar aqui, né? Óbvio que tem mais de 2.000 pessoas aí me seguindo no Face, meus amigos, mas enfim, estou me colocando aqui à disposição e trazendo uma mensagem de que se a gente se cuidar, se a gente silenciar um pouco, observar, porque eu acredito que tudo que a vida nos traz com um propósito. Eu acredito que o propósito é sempre bom. A gente que às vezes não sabe utilizar aquilo da melhor maneira possível e aí a gente se complica, mas também faz parte do nosso aprendizado, né? Aquela complicação, o tombo, o erro, mas a gente precisa se reorganizar. Já tem bastante tempo e algumas questões que a gente estava lá no começo perduram até hoje, né? A questão da politização, a questão da violência nas falas, nas conversas da internet e o desespero, né? Que a gente percebe que algumas pessoas estão passando já por um desespero, por uma angústia. Tem pessoas assim, agressivas na negação, tem pessoas sofrendo isolamento que não conseguem sair mesmo de casa, mesmo depois de vacinados, nem com máscara, ficam com medo, estão com medo de sair. Gente, o sofrimento está muito grande. Então vamos nos unir para aliviar o sofrimento. Não subestime a saúde mental do outro, a dor do outro. Não subestime a sua própria capacidade de se doar e também a sua própria limitação, até quando você vai aguentar tudo isso sozinha ou sozinho. Então a ideia é que a gente possa se unir para que tem muita dor, sabe? Muitas pessoas perderam amigos importantes, primos, tios, parentes, pai, mãe, filhos. Então é muita dor, tem muita dor, mas nós vamos entrar o quê? Em mais revolta, vamos destilar mais veneno, ou nós vamos começar a falar amorosamente uns com os outros? Compreender que para você que ainda não perdeu ninguém e que não acredita no vírus, tá ok. Mas quando uma pessoa que está na rua acredita no vírus e te vê sem máscara, ela tem medo de você estar contaminada e ela se contaminar. Ela se revolta porque você não se importa. E o que te custa se importar? Só o teu orgulho. Ao mesmo tempo que aquele que usa máscara quer ensinar boas maneiras, mas vai visitar o avô, a avó sem máscara, a mãe,
ou então encontra com alguém, um namorado que não suporta ficar longe, ou a namorada, que não se cuida também. E aí acaba se contaminando e levando. Quer dizer, o que você tem aberto mão, né, do seu dia a dia, das suas vontades, dos seus desejos? Você tem se desafiado, porque para esse que anda sem máscara na rua, também é um desafio para ele usar a máscara. Tem pessoas que têm pânico, que colocam a máscara, que chegam no meu consultório e fica segurando a máscara de longe assim, porque tem pânico, tem situações emocionais graves, ataque cardíaco, sensação de morte sem máscara. Parece que o ar não está entrando, que a respiração não é o suficiente sem máscara. Imagine para essas pessoas usarem máscara. Então, se a gente começar a pensar em cada situação, talvez a gente consiga se comunicar melhor e fazer algo bom para todo mundo. Tem pessoas que ficaram sozinhas na vida. Tem crianças que não sabem onde vão ficar porque perderam os pais. E aí fica na casa de um tio, porque também muda a rotina de toda a família. Eu não estava esperando 2 crianças na minha casa. E isso traz um estresse, um momento de falta de emprego, de dinheiro, de tudo. Então está precisando de um pouco mais de empatia. Sabe? Está precisando um pouco da gente olhar um pouco mais para a dor do outro. Esse vírus é real. E tem pessoas que têm imunidade, ok? E que conseguem coordenar a sua mente e o seu imunológico. Falo muito isso com os terapeutas que eu conheço, com as pessoas espiritualizadas, espiritualistas. Ok para você que tá ok. E é que bom que você consegue esse domínio emocional, mas também é empatia entender que tem pessoas que não têm isso. Tem pessoas que não dão conta de coordenar a sua emoção dessa maneira, que não vem de um processo de autoconhecimento. No Enneagrama, a gente tem 9 níveis, né? Eles explicam, né, os estudiosos do Enneagrama, que nós temos 9 níveis de consciência. Que a gente está no meio ali, entre o 6 e o 7, ali, um pouquinho abaixo do meio, né? Quanto mais baixo o seu nível de consciência. A Daniele de Oliveira está falando aqui, a Dani, ó. Às vezes fico ansiosa para vacinar, principalmente por tudo que aconteceu comigo e minha filha, mas sei tudo no seu tempo. Gratidão sempre. Ah, gratidão também, Dani. E é isso que a gente precisa buscar, né? Eu falo que não é fácil para quem, igual a gente que medita, a gente que passa por muitos estudos já, desde os 22 anos, eu tô com 44 hoje, a gente tem um certo suporte, mas tem gente que não tem, né, Dani? Tem gente que não passou por esse processo. Tem gente que estava até já adoecido emocionalmente e que não tem condição financeira de pagar um psicólogo. Vai no SUS, o tempo do psicólogo, 15 minutos. Se você paga uma consulta, você passa 40 minutos, 1h30 dentro do psicólogo, se expressando e com todo o tempo que é necessário para uma terapia. Então, apesar de 15 minutos, eu sei que tem o benefício, melhor do que nada, mas não é exatamente o que seria ideal, não é o ideal. Então, nós estamos num mundo de pessoas multicultural, nós estamos num mundo de realidades inúmeras, pessoas abastadas que mesmo nessa pandemia podem pegar um avião e ir para a Europa sem preocupar com o dinheiro, e pessoas que estão passando fome. Pessoas que estão passando necessidades básicas que nós não temos ideia das dificuldades que eles estão passando na nossa cidade, né? O que tem vindo aí para o futuro? Então, qual é o nosso papel? Ficar sofrendo desespero? Você que pode, tem tantos aplicativos de meditação. Se você não gosta, não se motiva, tem um monte de profissional na internet fazendo gratuitamente vivências, estudos, momentos de meditação como eu faço no Instagram da Vitrice. A gente, de segunda, quarta e sexta, eu paro às 7 horas da manhã, acordo, às vezes acordo 6, às vezes acordo 15 minutinhos antes, mas venho para cá e a gente faz uma meditação, a gente conversa sobre algo e a gente medita, porque a meditação ela diminui o seu cérebro, a parte do seu cérebro que é do instinto, vamos dizer assim, para entender aquela coisa assim, quando você está passando perigo, o que essa parte do cérebro faz? Ela vai produzir certos neurotransmissores e hormônios que é da fuga, que é do estresse. Então, quando a gente está se sentindo em risco,
é essa região do cérebro que vai aumentar a sua atuação. A meditação, ela diminui a capacidade dessa parte do cérebro atuar e aumenta uma parte cognitiva do seu cérebro, uma parte que a gente chama de neocórtex, é a parte de fora, né? É que a gente vê lá o miolo, como a gente fala vulgarmente. Então, nesse momento é que você começa a ficar mais tranquila, a ficar mais em paz. Então, é importante que todos nós paremos de olhar um pouco para fora e ver aqui dentro. Porque se a gente olhar para a física quântica, somos co-criadores da nossa realidade. Somos todos energia, né? Se a gente, cada partezinha do nosso corpo é átomo, e a física quântica fala sobre isso, sobre o vácuo quântico, sobre a capacidade de o tempo e o espaço não ser linear, como a gente entendeu na física moderna, na física atual. E então a nova física, que é a física que fala da física quântica, eles olham para esse lado quântico e fala que nós somos co-criadores, né? E para a maioria de nós que somos cristãos, se a gente lê na Bíblia, Jesus falava, vós sois deuses, se tivesse uma fé do tamanho do grão de mostarda, vocês transportariam montanhas, né? Então, às vezes ele ficou até bravo com os apóstolos. Então, assim, por que eu cito às vezes a religião? Porque existiu essa cisão, né, em algum período da nossa história, a religião de um lado e a ciência do outro. Então, dentro dessa perspectiva, e vendo tudo que eu já vi desde os meus 22 anos, eu acredito que elas estão juntas de alguma maneira. A religião e a ciência não tem como separar uma coisa da outra. Por que Jesus já falava em física quântica, né? Pegaram várias frases de Jesus, encaixaram no conteúdo quântico e bate direitinho. Ele chegou a falar que a gente podia fazer mais do que ele, que os apóstolos poderiam curar, né, como ele. Então, nós podemos fazer mais, tá? Então, é isso que eu queria deixar para vocês hoje, que nós precisamos silenciar um pouco, vir para dentro, cuidar da nossa saúde mental, para a gente melhorar a nossa imunidade, para a gente criar uma egrégora, uma energia bacana no ambiente, porque tem muitas pessoas em sofrimento, tem muitas pessoas que perderam pessoas importantes, né? Então nós precisamos, quem ainda não perdeu, nossa, agradecer muito, entrar numa postura mental de gratidão muito grande. E quem pode contribuir colocando a máscara, vamos sair desse viés político, desse viés egóico, e vamos para o nosso lado humano. Vamos contribuir com o que for possível e fazer, quem sabe, lá até o impossível, porque a gente vai descobrir que o impossível não existe, desde que sejamos pessoas de boa vontade. Na nossa cidade, a gente já passou a porcentagem, né, por número de habitantes, proporcional ao Brasil, no Brasil todo nós estamos com um número de mortes maior, com porcentagem de mortes maior dentro do número de habitantes ou de contaminados, não me lembro como que é a referência, mas a gente está vendo aumentar em todo o Brasil. A gente pode trabalhar, mas usa máscara direito, usa a máscara direito. Se não sabe, treina, enfermeiro, médico. As pessoas que estão trabalhando para cuidar das pessoas, elas estão treinando a usar esses EPIs. Ninguém nasceu sabendo. Ah lá, a Raquel tá falando, ó. Apesar de estar vacinada, eu me sinto extremamente ansiosa. Tive Covid em fevereiro e até hoje tenho sequelas. Então, Raquel, ainda tem isso, né? Quem sobreviveu tá com sequela. Então, nós precisamos rever esses... A gente viveu até hoje com tantos conflitos. Será que não tá na hora da gente falar, ok, vamos fazer diferente? Porque não tá dando certo, cara. Se a gente olha a ação e reação, a gente tá apanhando, né? A gente tá apanhando e resistindo a mudar, batendo no peito, eu sou homem, eu sou mulher, que não sei o quê. Pelos outros, olha do seu lado. Se a gente olha político lá no alto,
Quando foi que o nosso país, falar a verdade aqui, quando foi que os políticos bem intencionados conseguiram mudar a trajetória da massa política mal intencionada? Sabe, é o povo que precisa se unir. Não estou dizendo que a gente não precisa discutir política, não. Conversar, né? Nietzsche fala, acho que foi Nietzsche mesmo que eu estava lendo ontem. Foi Nietzsche, gente, agora me deu um branco aqui. Mas falando sobre se a gente discutisse mais ideias do que convicções, a gente teria mais paz do que... Porque convicção traz os dogmas, né? Traz tudo isso e nos engessa e a gente briga por causa disso. Então, cada um pode ter uma ideia diferente, vamos dialogar e vamos olhar mais do que nunca. É importante falar de política, é importante conversar sobre política, é importante, mas não no viés ideológico, dogmático, mas no viés de ideias, para que o nosso povo e o mundo melhore. Né? Eu acho que esse é o caminho. Então, gente, é isso, né? Essa live não estava nem... Eu sentindo, eu tenho disso, né? A minha irmã fala, você precisa estar organizando as coisas e fazendo, mas tem hora que vem no coração e diante de tanta dor e as pessoas me buscam, né? Não só dentro do consultório, mas os amigos me chamam e conversam comigo, sabe? Tem pessoas sofrendo muito, muito mais do que deveriam estar sofrendo se estivéssemos unidos, se não estivéssemos alimentando a revolta, a raiva, né, alimentando a indignação. Então, são essas questões que eu trago hoje aqui, para a gente buscar olhar para dentro. Você que perdeu alguém, eu quero dizer que eu sinto muito. Numa guerra, né, que a gente fala que a gente está numa guerra contra um inimigo invisível, e como enfermeira, e aí também eu vesti a carapuça, quando eu senti até... Quando disseram que a gente ia ser treinado, eu falei, meu Deus, eu vou ter que voltar, será que eu vou lembrar, será que eu vou ser competente? Mas eu senti que isso fazia parte de mim, e eu falei, agora é guerra, né? Eu já estava separando meus livros aqui, se eu precisasse entrar né, no trabalho. Mas é uma guerra, e dentro de uma guerra, a gente sabia que muitas pessoas iam embora, isso me angustiava um pouco. Eu também passei pelo meu processo de readaptação a essa nova realidade, né? Mas fui pegando as minhas ferramentas para poder me acalmar e entrar no eixo. Mas a gente podia ter perdido menos, sabe? Quem ganha uma guerra, geralmente, são as pessoas que sabem mais criar a estratégia de guerra. São as pessoas que têm, são os soldados que têm os melhores estrategistas como senhores né, ali na trincheira, como referência, né? Então, nós precisamos nos unir estrategicamente para vencer isso e não perder mais pessoas do que a gente sabe que vai a partir de agora. É que nem, né, uma flecha, quando depois que sai, e ela vai encontrar o seu alvo. Assim é o vírus, quando a gente sai e joga pro povo, né, no ar e nas pessoas, o vírus que às vezes estava só em mim, nas aglomerações, a partir dali foi lançada a flecha. Quem realmente não tem imunidade suficiente para lutar contra ele e vencer, vai sofrer as consequências. Então a gente sabe que muitas pessoas ainda nem sabem que vão sofrer as consequências, mas já está lançada a flecha, uma hora ela vai chegar nessa pessoa. Mas nós podemos evitar que novas pessoas recebam uma flechada. E cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, com responsabilidade, com amorosidade, com importar-se. E o que é importar? É portar alguém para dentro de nós. Né? O Mário Sérgio Cortella fala sobre isso. Importar-se, portar para dentro. Né? Então, eu acho que é essa mensagem
E eu agradeço vocês todos, um bom dia, né, que estiveram aqui. Vai ficar essa live aí pra gente que não assistiu e quiser assistir e achar interessante o que vai ser dito e continuar. E comentem, né, façam a sua colaboração. É sempre bem-vindo, né, porque a gente fala que está guardado às vezes em nós, às vezes a fala de outras pessoas que não tiveram coragem de falar ou que não quiseram, mas que vai fazer sentido para alguém, né? Então, ó, gratidão, bom dia, bom final de semana, se cuidem, aprendam a usar a máscara direitinho, use álcool, isso não é neurose, né? O existencialismo, ele fala que aquele que não encara a morte de frente, ou seja, a finitude, a pessoa morre mais fácil, sabe por quê? Porque ela não quer aceitar que a morte é uma realidade para todos nós em algum momento, mas ela precisa olhar para a realidade e aí ela vive melhor, com mais qualidade, com mais intensidade, porque ela valoriza o tempo dela aqui. Saber que esse vírus ele atinge a todos nós e que é perigoso quando atinge a nós, porque não tem uma plaquinha, nenhum sinal que diga, ó, eu sou vulnerável, os cientistas estão procurando, mas ainda não encontraram. Então, não tem aquele, tipo, vamos proteger mais esse do que aquele. Porque, os idosos morrem mais, ok, nós vimos que morrem, por que morre? Por que morre jovem também? Né? Então, não tem muito lógica. Então, vamos olhar para isso com seriedade, com responsabilidade, e assim a gente vai transformando essa realidade, a gente vai ganhando desse vírus. Porque se nós não continuarmos contaminando uns aos outros, as cepas não vão se transmutando tanto e a gente consegue vacinar e evitar a circulação e mais morte de pessoas. Então, cada soldado é responsável pelo seu espaço na trincheira. É isso que a gente tem que colocar na nossa mente. E o que eu posso fazer de melhor. Não o que eu acredito que é melhor, mas o que aquelas pessoas que conhecem de saúde, de vírus, o que esses cientistas estão conhecendo dele agora. E se você ficasse curioso ou curiosa para saber o que a ciência que estudou, que essas pessoas que debruçaram anos sobre os livros, anos, fizeram das suas vidas só isso. Talvez você seja alguém aí que mexe com a terra. Eu nunca mexi com a terra. Se eu for mexer com a terra, eu vou procurar você. Quem é da saúde e que é da ciência, ele sabe sobre saúde, não sabe, talvez, não é cientista da terra, não vai saber. Mas sobre vírus, eles sabem. Eles estão começando a aprender rapidamente sobre esse vírus. Então, eu fico curiosa e gostaria que você ficasse curioso, e talvez fosse possível isso, de saber exatamente o que essas pessoas que tanto estudam descobriram a respeito, para pautar a sua conduta em cima daquilo que aquele que conhece. Se eu não sei plantar, eu não consigo colher. Pensa nisso, tá bom? Então, ó, gente, gratidão pela presença de vocês. E se vocês acharem válido, compartilhem, comentem, marquem pessoas. Eu acho que tudo que vem do coração deve contribuir para o universo de alguma maneira, porque vem com amor, né? Vem com vontade de apaziguar, de trazer esperança. E nós somos capazes, eu acredito muito no ser humano, acredito na nossa transformação sempre para o bem, para o melhor, tá bom? Bom dia, fiquem com Deus.